Bom, galera, bom dia a todos e a todas. São 9 horas e 10 minutos do dia 24 de agosto de 2020. Vamos começar nossa aula hoje, né? Eu tô gravando nossa aula, tá? Já botei para gravar aqui. E o objetivo da nossa aula hoje é terminar a segunda parte da apostila 4B. Vimos a industrialização brasileira, agora vamos para os principais centros industriais do mundo. Aliás, nós já começamos a falar deles na aula passada, não é não? E a gente vai dar um giro pelas principais regiões industrializadas do mundo. Então, vou voltar que eu comecei com os dois principais e os países mais industrializados do mundo, que são China e Estados Unidos, desculpa. A gente já está no Japão, isso aí, Samuca. Só vou dar uma geral, porque quando fala de economia chinesa e norte-americana, a gente tem que dar um reforço, né? Esses aí são os dois grandes centros econômicos mundiais, industriais, consequentemente, também, né? Destaque para a China, as zonas econômicas especiais. Lembrando, China, um país, dois sistemas. Politicamente, aquele sistema fechado, autoritário, dominado pelo Partido Comunista, que se diz no modelo socialista, economicamente, um modelo capitalista. Então, como é que a gente classifica a China? Um país politicamente fechado ao socialismo, economicamente capitalista, aberto à economia de mercado. Então, essa adoção de dois sistemas aí é marcante desde a década de 1970, né, quando a China resolveu abrir sua economia. Até então, a China socialista, fechada, o período bipolar naquela época rolando, né? Só que o modelo capitalista cada vez mais forte, mais influente na economia mundial. E o modelo socialista daquela época, uma economia estatizada, o Estado mantendo o controle, muita burocracia para produzir, então não estava no ritmo desejado. Então a China tomou uma decisão no momento correto. Vamos abrir a economia, vamos fechar a política. Não que eu concorde com a política fechada chinesa, pelo contrário, é um país autoritário, ele mascara muitas situações relacionadas à população, à política, né? A Rússia assim também, né? Então hoje a gente tem que defender a democracia, a liberdade de expressão, a população poder se expressar, votar, poder ter uma voz dentro do seu território, né? Então, infelizmente, os chineses ainda não têm essa possibilidade que nós temos aqui no Brasil, na maioria dos países aí no mundo aí, né? Os Estados Unidos, a grande potência econômica também, destaque para duas regiões produtivas, o Manufacturing Belt, aqui no nordeste dos Estados Unidos, região dos vales, dos Grandes Lagos, é uma região de industrialização antiga, tradicional. Ali se destacam as empresas automotivas, siderúrgicas, que necessitam, nas proximidades de matéria-prima, mercado consumidor, muita oferta de mão de obra, né? Então, é essa região mais antiga e mais forte, industrializada dentro dos Estados Unidos e uma das principais do mundo. Atualmente elas estão passando por um momento grave de decadência econômica, né? Já tem um termo que circula na economia dessa região, Rust Belt, significa cinturão das ferrugens. Por quê? Decadência econômica. Muitas empresas estão fechando suas portas aqui, migrando para outras regiões dos Estados Unidos, principalmente para o norte do México, junto à fronteira com os Estados Unidos, né? Ali eles estão formando as empresas maquiladoras, que depois a gente vai ver. E uma nova região e dinâmica região econômica, Sunbelt. Sunbelt, cinturão do sol, ó, costa oeste do Pacífico, sul dos Estados Unidos. Aqui se destacam as regiões de produção de indústria dinâmica, de tecnologias de ponta. Vão destacar aqui o Vale do Silício, ó,
um tecnopolo ligado a meios de informação. Aqui nós temos aqui grandes corporações ligadas à informática, Microsoft, Apple, né? Nós temos aqui a Facebook, que lida com os meios informacionais hoje, né? Nós temos aqui centros tecnológicos universitários próximos a essas empresas que se instalaram aqui no Vale do Silício. Nós temos a indústria aeroespacial norte-americana mais avançada do mundo, com destaque para a NASA, né, gente? É um centro de inteligência aeroespacial. Hoje, né, em top de linha no mundo, né? Hoje não, já rola desde da metade do século XX e avança cada vez mais. E não vamos esquecer nesse noroeste aqui, a costa do noroeste dos Estados Unidos, a indústria bélica, a indústria mais forte do mundo bélica, a maior parte desses equipamentos modernos sai dessa região. Não todos, eu falei a maior parte. Então, ó, economia dinâmica, economia estagnada, Manufacturing Belt, Sun Belt. Não esqueçam disso. Alguém tem dúvida desses dois aqui? Alguma pergunta? China, 2 países, um sistema. Ou um país, 2 sistemas, desculpa. Estados Unidos, um país amplamente industrializado, diferenciar as características de produção do Manufacturing Belt e Sun Belt. Nós já estudamos isso na segunda série, relembrando bem agora. Pergunta para mim, posso avançar para o Japão, onde nós paramos? Então vamos, né? Vamos lá. A Europa, eu destaquei também como uma região que tem uma distribuição mais homogênea da sua indústria entre os países. Destacam-se 3, 4 países altamente industrializados. O maior de todos na Europa, Alemanha. Segundo, França. Terceiro, Reino Unido. Quarto, Itália. Lembrando que a Itália tem um grave problema econômico. Norte, altamente industrializado. E o Sul, agrário. Então, essa diferença entre norte e sul da Itália gera alguns problemas econômicos para a quarta economia europeia, que é a Itália, né? E o Japão, né? O Japão, hoje, nossa geração, conhece o Japão como um país extremamente avançado tecnologicamente, um país com grau de nível educacional de excelência, né? Mas o Japão nem sempre foi assim, gente. O Japão, por muitos séculos, né, criou-se uma civilização isolada. A geografia desse território pode facilitar esse isolamento sociocultural que foi empregado no Japão há séculos. Até o século XIX, gente, o Japão era um país arcaico, a maior parte da sua população era analfabeta, possuía um tipo de sistema feudal. Então era um território que a gente não conhece hoje. Não, esse não era o Japão, mas foi assim, foi governado por samurais, chefes de estado, e eles comandavam locais, regiões dentro do Japão isoladamente. Chega o século XIX, é a era da mudança, a grande transformação socioeconômica e política japonesa. Primeira coisa, o Japão se torna uma monarquia no século XIX. A família Meiji, a dinastia Meiji, derruba o poder dos samurais e implanta no Japão a monarquia, que até hoje existe, tá? Existe a monarquia no Japão, imperadores, reis, rainhas, tá? Mas com um grau de influência bem menor hoje, lógico, né? Então, para a sorte do Japão, o novo pensamento político japonês dessa monarquia Meiji era de modernizar esse território. Então, foi aí que a dinastia Meiji, galera, começa a investir maciçamente em educação, elimina aquele grande contingente de analfabetos que tinham no Japão, investe nesse país numa educação de qualidade. Começa então, inicia-se o contato, a comunicação com o mundo ocidental, que até então esse isolamento era enorme.
Monarquia parlamentarista, sim, Ítalo, tá? O primeiro-ministro é chefe de Estado, né? Chefe de Estado, tem o presidente que é um representante do povo, junto com a monarquia, que é um imperador japonês, que ele representa o povo japonês, tá? Isso aí, Ítalo, beleza? Então, o que, que acontece? Inicia-se um contato cultural, econômico com o Ocidente. Isso aproxima esse território, até então muito isolado, do mundo mais moderno, entre aspas, né? Moderno que eu falo, economicamente falando, porque culturalmente o Japão tem suas singularidades. Essa cultura japonesa que é assim milenar, ela vem daquele tempo de isolamento, né? E eles, quanto a isso, eles não deixaram de valorizar essa cultura milenar japonesa, até hoje muito conhecida no mundo, né? Então começam as transformações. E outra grande transformação da era Meiji foi o investimento econômico, industriais. Começa então a industrialização do Japão. E sabe, o destaque de uma formação industrial se dão a Zaibatsus. Zaibatsus são empresas familiares que iniciam a produção lá no início do século XX, mais precisamente, né, com o apoio estrutural e econômico do Estado. O Estado ajudava as famílias a avançarem no processo de produção. Por que, que ele ajudava? Pô, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento. E não é que deu certo, gente. Nós entramos no século XX, aquelas pequenas empresas se transformam em grandes conglomerados industriais que hoje estão espalhados no mundo todo. Toyota é um exemplo. Toyota é uma Zaibatsu porque é um sobrenome. Toyota, Honda, Mitsubishi, né, Yamaha, são exemplos de empresas familiares que criam vínculo com o Estado, crescem, se transformam em gigantescos conglomerados econômicos. Então, as Zaibatsus, elas estão ligadas. O início, o processo de formação dela era Meiji, tá? A final do século XIX, início do século XX, ela começa então a crescer, se desenvolver e se transformarem, na maioria delas, em gigantescos conglomerados urbanos. Quem não conhece hoje um Toyota, uma marca Toyota, Mitsubishi, Honda, né? São sobrenomes familiares, são sobrenomes japoneses que criaram empresas naquela época e se espalharam como os grandes conglomerados urbanos. Lógico que vieram outras depois, né? Bem depois, com certeza, mas a gente dá um exemplo de como isso ocorreu. Nós sabemos que o Japão também é um exemplo de superação. Né? Lá foi lançar duas bombas, perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi um território aniquilado, quase que destruído, e eles só ergueram. Depois da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um período chamado milagre econômico japonês. Esse milagre vem do avanço econômico pós-Segunda Guerra Mundial, com investimentos em tecnologia, apoio de capitais dos Estados Unidos no plano Marshall, lógico, né? Mas a população japonesa abraçou seu país e ajudou no seu desenvolvimento. Então foi um crescimento espetacular. Em 30 anos, o Japão se tornou a segunda maior potência mundial depois do século XX, só perdendo para os Estados Unidos. Só foi no início do século XXI, que a China ultrapassa o Japão. Hoje, o Japão é a terceira economia mundial. Apesar de estar num território cheio de falhas geológicas, um território pobre em recursos naturais, ele importa, ele compra quase que toda a sua matéria-prima, minério de ferro, carvão mineral, petróleo. Mas o que, que ele faz? Ele gasta muito, mas transforma em produtos de alta tecnologia e revende depois. Então, eles sabem das suas limitações naturais, físicas, porém, eles
eles se preparam para essas limitações. E o principal meio de investimento é a educação e o uso de tecnologia. A robótica japonesa ela é quase que imbatível. Hoje a chinesa está chegando junto, a sul-coreana está chegando junto, lógico. Mas você fala em uso de tecnologia de pontas do Japão, você lembra logo da robótica, não é? E é verdade. Eles têm um grau de avançado nesse tipo de produção enorme. O Japão hoje, apesar de ter um pouco estar um pouco em recessão econômica, como o mundo, na verdade, está, né? Ele se mantém como a terceira força econômica do mundo, apesar de todas as suas limitações físicas. Então, reparem, um país que não tem minerais, um país cheio de terremotos. Além de terremotos, tem tufões, furacões, disposição de relevo montanhoso e a terceira potência do mundo, né? Então a gente vê que como o homem hoje ele tem a capacidade de transformar o meio que ele vive. Se nós falássemos de Japão no início do século XX, hoje, para que país pobre? E olha o que se transformou num país, esse território isolado também, o isolamento geográfico. Ele tem uma desvantagem, ele é longe dos principais grandes centros econômicos do mundo, mas supera-se tudo. Então, quem tem a autoestima baixa, lembre do Japão para vencer os obstáculos que nós temos no nosso dia a dia. Beleza? Outras regiões, vamos para as regiões emergentes, a gente chama novas regiões industrializadas, ou NICs, né? New Countries Industrializations, né? O Joel Santana aí, vamos lá, novos países industrializados, essa sigla está em inglês, né? E o que acontece aqui? Nós temos a América Latina, nós temos parte da Ásia e alguns territórios africanos. A África é num patamar menor ainda, né? A industrialização na África não chegou de forma igual. Vamos para a América Latina. Nós temos 3 potências regionais. Veja bem, Brasil é o primeiro na América Latina, segundo vem o México, terceiro a Argentina. Tá? Nós somos o país mais industrializado dentro da América Latina. Depois vem o México e terceiro a Argentina. Lembrando, a América Latina abrange México, América Central e América do Sul. Tá? Então, aqui a industrialização é tardia, por isso que eles são chamados de novos países industrializados. Essa industrialização chega depois da industrialização clássica na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Viu? No Japão, final do século XIX, Estados Unidos a mesma coisa, a Europa também. Aqui na América Latina vai chegar depois na metade do século XX, tá? Praticamente quase 100 anos depois. Bom dia, Lila, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui nós temos as 3 potências regionais, econômicas regionais, tá? Não vamos confundir. O Brasil é um país desenvolvido socioeconomicamente? Não. Tanto o Brasil, México e Argentina são países emergentes, estão em processo de desenvolvimento socioeconômico. Década de 50 foi muito importante para eles, nós estudamos a substituição de importações. O Brasil era um país agroexportador, ele importava produtos industrializados e exportava produtos agrícolas. A Argentina da mesma forma, México da mesma forma. Eles começam a se industrializar. Então, substituir o que importava, eles começam a produzir no próprio território. Uma industrialização tardia veio depois e uma industrialização super dependente de capital externo. Tanto Brasil, México, Argentina dependem ainda de capitais que vêm de fora para investir na modernização econômica desses países. Tá? Vamos passar agora para novos países industrializados, lá no Sudeste e Sul da Ásia. Vocês já estudaram, são os tigres asiáticos, vocês lembram? São 4 territórios no Sudeste e Leste asiático.
Vão conhecer os quatro tradicionais tigres. Eles também são países de industrialização recente. Eles têm uma industrialização associada a plataformas de exportação. O que são isso? Eles produzem os produtos e exportam. São eles Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Singapura é um pontinho lá no extremo sul da Malásia. Singapura é um território minúsculo, só tem uma cidade, a cidade de Singapura, que é um estado-nação, é um país, Singapura. Lá vivem mais de 5 milhões de pessoas. É um território minúsculo. Se é um território minúsculo, como é que ele se industrializou? Importando produtos básicos. Olha o que Singapura faz, gente. Ele importa produtos aqui do Oriente Médio, o petróleo cru, transforma em produtos refinados e exportam para a Ásia. Pega uma matéria-prima, transforma num produto de maior valor agregado e exporta. Singapura, a indústria naval, uma das mais avançadas do mundo. E falando de Singapura, ela tem uma ligação com o Espírito Santo. Aqui foi implantada a primeira indústria naval no nosso estado. Né? Um estaleiro onde se constrói, se repara navios, ele fica lá em Barra de Riacho, em Aracruz. A Jurong, que é a empresa que tem a sua sede em Singapura. Tá? Então, a indústria naval desse país é muito forte. E olha o tamanhozinho dele, né? Minúsculo, só tem uma cidade, uma população minúscula. Então, se ele tem um mercado consumidor pequeno, o que ele tem que ser? Plataformas de exportação, vender grande parte do seu produto. E Singapura faz muito isso. Faz muito bem. Coreia do Norte já é um país Coreia do Sul, desculpa. Coreia do Sul hoje é um país que está um nível de socioeconômico de desenvolvimento. Ele está saindo da classificação de país emergente e entrando no país desenvolvido, no grupo seleto de países desenvolvidos do mundo. A Coreia, nós sabemos que foi dividida na guerra de 1950, a Coreia do Norte se transformou socialista, fechada, a Coreia do Sul investiu maciçamente na sua economia, na sua educação. Hoje é uma potência industrial e econômica na Ásia. Quem não conhece marcas sul-coreanas, Samsung, Kia, Hyundai, LG, são exemplos de marcas sul-coreanas, tá, gente? E o padrão socioeconômico sul-coreano aumenta mais cada dia. E em duas condições especiais, nós temos dois territórios chineses com condições especiais. Veja bem, a China em si faz parte dos tigres asiáticos? Não. Dois territórios sob condições especiais na China, sim. Um deles é Taiwan. Taiwan é essa ilha aqui que se autoproclamou independente da China quando a China se tornou socialista na década de 50. Vários nacionalistas chineses, contrário à implantação do socialismo, fugiram para essa ilha, criaram aqui a República Capitalista da China, conhecida como Formosa, hoje conhecida como Taiwan. A China não reconhece Taiwan como um país independente. Tem uma questão política entre a China e a Índia, mas ela tem uma independência econômica, por isso que ela está associada aos tigres asiáticos. Pequim não tem a ordem econômica sobre Taiwan, mas tem a soberania da ilha. É uma confusão danada. Outra confusão que vocês já devem ter notado é um grupo de ilhas que tem aqui, no sudeste do território chinês, é Hong Kong. Hong Kong, por mais de 100 anos, ficou sob domínio do Reino Unido. Em 1997, o Reino Unido devolveu o território à China sob uma condição, que a China deixasse Hong Kong ter a sua autonomia econômica. A China concordou. O que é isso? Hong Kong tem sua própria moeda, tem sua própria autonomia econômica. Pequim não interfere, porém ele tem um domínio desse território.
nós estamos vendo agora no século XXI, inclusive no 2020, muitas manifestações de grande parte da população de Hong Kong querendo a soberania, a autonomia e independência total de Hong Kong perante a China. Hong Kong tem uma autonomia econômica, então dois territórios chineses, mais a Coreia do Sul e Singapura, compõem os 4 tradicionais tigres asiáticos. Cuidado, terceirão, com uma prova. A China, ela deveria estar, né, inserida nos tigres asiáticos. A China que eu falo, o governo Pequim não está. Tem 2 territórios sob condições especiais que estão. Aqui, esses 2 territórios têm sua própria autonomia econômica, ou seja, a China não pode intervir na economia desses 2 territórios, mas politicamente esses territórios são deles. Confuso, não é, terceiro? Mas existe alguns territórios sob essas condições aqui, tá? No Brasil, não, por isso que a gente não é acostumado, não é muito comum isso acontecer. Então, de olho nos tigres asiáticos, tá? São plataformas de exportações. O Japão, muitas empresas japonesas investiram nesses tigres asiáticos, tá? Porque vende retorno para ele, né? Produz aqui, exporta, parte do lucro volta para a matriz japonesa. Isso é bom para o Japão, né? Porém, esses territórios aqui, eles se industrializaram a partir da década de 1970, mais tardiamente aqui, quando comparado ao Brasil, Argentina e México, tá? Então, eles são plataformas de exportações, as empresas adoram vir para cá porque ainda tem muita mão de obra barata e disciplinada. O que é uma mão de obra disciplinada? Para a empresa, a mão de obra disciplinada é aquele trabalhador que recebe um salário, não reclama, não bota a empresa na justiça, não tem greve. Lá não tem sindicatos que apoiam as classes trabalhadoras ao ponto de manter greve. Tá? Então, isso para a empresa é ótimo. Eles são disciplinados, eles obedecem às regras da empresa. Aqui no Brasil é diferente, nós temos sindicatos associados aos segmentos operários. Por exemplo, sindicato dos rodoviários, motoristas de ônibus, entraram em greve. O sindicato vai lá, ele que vai defender. Aqui o direito de greve do trabalhador, ele é válido. Lá nesses países, não. Então, olha a vantagem para as empresas se instalarem aqui. Se eu sou dono de uma empresa, sei que meu empregado não vai entrar em greve. Sei que ele não vai reclamar muito de trabalho, lógico, vou querer instalar minha empresa aqui, com certeza, né? E por que eles são plataformas de exportação? Porque eles produzem produtos industrializados e exportam para o mundo todo. Exemplo, se você vê uns navios, caixotes que chegam aqui no Porto de Vitória, tem um lá ancorado esse dia aí. Hoje tem, se vocês passarem lá. Lá vem muitos automóveis da Kia, da Hyundai, que são produzidos lá e exportados. Lógico, o mercado consumidor interno sul-coreano é forte, ele consome parte dele, mas a maior parte vai para exportação para as diferentes regiões do mundo. A segunda geração de tigres asiáticos vem na década de 1990. Eles são chamados novos tigres asiáticos. O Vietnã começa a ter um grau de industrialização tardia, muito parecida com esses aqui. Tailândia, Filipinas, são as indústrias tradicionais, aquelas que precisam de muita mão de obra, matéria-prima próxima, né? Então, essa é a segunda geração dos tigres asiáticos. A primeira são os 4, ó: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Segunda geração vem depois, ó. Aquela primeira vem na década de 70, a segunda vem na década de 90. Vietnã, Tailândia, Indonésia, Filipinas, tá? Com umas características bem parecidas ao modelo de plataformas de exportação. Beleza? Dúvida até aí? Vou avançando? Posso? Índia. Índia é um país
de contraste, né, gente? Um país assim que, poxa, ele tem um grau de industrialização forte, mas tem a sua população, ela sofre com as diferenças. 60% da população chinesa vive no limite ou abaixo do limite da pobreza, enquanto a minoria tem elevadíssimos padrões socioeconômicos. A China é outro país que se industrializou tardiamente. Hoje é uma potência industrial. Vocês sabem qual o segmento mais forte da Índia hoje, que é um dos mais avançados do mundo? Quem responde para mim? Um segmento hoje ligado. Informática? Isso. Quem respondeu? Arthur? Muito bem, Arthur. Parabéns, Arthur. Olha só, a informática hoje indiana é uma das mais avançadas do mundo. Tanto que muitos técnicos, ou desculpa, muitos especialistas em meios de informática da Índia são atraídos para a Europa, para os Estados Unidos. A gente chama de fuga de cérebros. Eles saem daqui por quê? Desenvolve a tecnologia aqui, mas porém não tem como avançar com essa tecnologia, falta recurso. Uma empresa alemã, uma empresa norte-americana, japonesa atrai esse trabalhador, ele vai desenvolver essa tecnologia lá. Então a Índia ela é muito forte em segmento da quarta revolução industrial, terceira para quarta. A informática, tá, gente? Ela pau a pau com os Estados Unidos aí, tá? Ela concorre com o Vale do Silício ali. Nós temos regiões aqui próximo aqui a Bombaim, que nós temos tecnopolos avançadíssimos, principalmente quando se fala em indústria de informática. E na África a gente sabe que nós temos o continente menos industrializado do mundo, né? E aqui na África a gente tem alguns territórios, Egito, Líbia, Tunísia, que tem alguns distritos, parques industriais importantes, mas o país mais industrializado do continente africano é a África do Sul, ó, esse território aqui, República Sul-Africana. O parque industrial lá já é um pouco mais diversificado, a indústria naval é forte, a automobilística é forte, ela exporta muito para dentro do continente africano e para fora, a indústria petroquímica também. A maior parte dos países africanos, eles... É Bollywood, isso aí, Heitor. Esse aí, falou corretíssimo. Não tem um Hollywood, um parque de entretenimento nos Estados Unidos? Bollywood é um parque de entretenimento. Outro setor forte na Índia é o setor de filmes. Lá é chamado de Bollywood, né? Não é Hollywood, não. Bollywood, né? E é forte, tá? A indústria cinematográfica indiana é muito grande, muito forte. Mas ela não tem esse acesso a mercado igual a norte-americana de Hollywood tem. Beleza? Isso aí. Boa, Heitor. Gostei a intervenção aí. Então, gente, o país mais industrializado do continente africano, olha lá, é a República Sul-Africana, ou África do Sul. Ela faz parte dos BRICS, né? A gente lembra aqueles 5 países emergentes que têm uma economia relativamente forte, né? A China muito forte, né? E a África do Sul ela tem essa tendência de ser o país mais industrializado do continente africano. Veja bem, aqui nós temos as transnacionais, hoje são empresas que atuam, né, gente, em grande parte do mundo. A influência das transnacionais, elas são enormes. Tem muitas transnacionais que faturam muito mais do que diversos países. A gente tem um exemplo de algumas aqui, a Toyota, a Nestlé, a Walmart, né, McDonald's, são empresas que têm um faturamento maior do que diversos países juntos, tá? E elas têm uma influência enorme. A Nike, por exemplo, ela tem uma influência de hoje, politicamente interferir dentro de um país. Por exemplo, se a Nike quiser se instalar num país africano, ela vai chegar: oi, estou aqui, o que vocês me dão
benefício para eu instalar aqui? Eu quero um terreno, eu quero isenção de impostos, eu quero acesso fácil à matéria-prima. Então, ela intervém na política de um país, dependendo do país qual ele seja, né? Lógico, não são todos. Então, mas vocês imaginam o que é receber uma empresa do porte da Nike, por exemplo, da Nestlé? Ela vai gerar milhares de empregos, vai gerar, mesmo que menos, diversas divisas, pagamentos de tributos, vai gerar o quê? Atrair outras empresas para se instalarem. Então, hoje, as transnacionais elas têm uma grande influência no mercado internacional. Se lembra que a gente estudou na segunda série o poder de produção, de fragmentação daquelas empresas? Elas produzem hoje em etapas fragmentadas. Um produto hoje da Nike sai made in Tailândia, novo tigre asiático. Por quê? Ela cria o produto lá na sua sede nos Estados Unidos, mas monta o produto lá na Tailândia. Ela cria uma filial lá. Por quê? Ela vai explorar a mão de obra barata, vai pagar impostos baixos, vai reduzir seus custos de produção. Então, essa estratégia de produção de transnacionais hoje, ela não tem uma identidade hoje própria. Antigamente, na década de 50, um produto da Nike saía made in USA. Hoje sai made in Vietnã, né? Mas por que isso? Porque a globalização, essa liberdade de circulação de produtos, facilita. E hoje um produto da Nike ele vai ser vendido não só nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na América Latina. Então ele tem que ter, além de qualidade, tem que ter preço para grande parte da população consumir. Não é só aquela elite que consome um produto Nike mais. Quem é padrão médio, padrão baixo, já consegue comprar um produto da Nike. Antigamente, não. Então, olha a estratégia de venda delas. É expandir o mercado, criar estratégias de venda, produzir reduzindo custos. É mais barato produzir no Vietnã do que nos Estados Unidos, porque um trabalhador da Nike nos Estados Unidos ganha 10 vezes mais do que um trabalhador da Nike lá da Tailândia, do Vietnã. Então, olha para a empresa como reduz o custo do valor do produto. Se lá nos Estados Unidos ele paga X um valor de imposto, aqui ele vai pagar X menos 10. Né? Até os estilistas eles estão importando, sim, com certeza, Lubase. Isso é verdade. Né? Nós temos hoje várias, com esse acesso, esse fácil acesso à produção. Então eles buscam profissionais assim, eles selecionam profissionais de qualquer região do mundo. Concordo contigo, Lubase. Hoje, esse acesso à comunicação, à circulação de bens, produtos, pessoas, facilita muito essa possibilidade aí. Então, as transnacionais, elas mudaram de nome. Antes, multinacionais. Não tem muita diferença, só que as multinacionais tinham uma referência. Produto Nike, lógico, Estados Unidos, vai vir aqui na minha etiqueta. Hoje não. Ela não tem uma identidade própria, ela tem uma circulação de mercado. Hoje, um produto da Nike que vem do Vietnã, você sabe que não é falsificado. Antigamente, na década de 50, se você visse um produto Nike made in Brasil, opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Hoje não. Hoje tem um selo de garantia, tem tudo hoje, toda uma segurança de produção hoje, que essa segurança ela é muito vigiada, tá? E tem regras para você produzir também. Você não pode chegar e fazer o que você quer. Beleza? E nós sabemos também que tem um mercado informal e legal. Pô, você quer comprar uma camisa do Flamengo, que é R$ 1,99, você vai lá na 31 de março, ele dá de graça, porque produz ali, camisa ninguém quer. A do Fluminense que custava R$ 1.000, ele vende a R$ 200 hoje. Pô. É fácil, né? Essa produção de bens assim, de forma ilegal aí, né? E para a gente terminar aqui, tem alguns termos hoje que são ligados ao comércio internacional. Eu gostaria que vocês estudassem muito isso aqui, tá? Isso aqui pode ser cobrado em Enem. O termo cartel. Quando se forma um cartel? Quando um grupo de
empresas independentes formam um acordo para determinar o preço do produto. Eu dei o exemplo aqui, ó. Aqui no Brasil, os preços de gasolinas e impostos de combustível, eles determinam o valor, ó. Eles se aproximam muito, ó, do 2.580, 2.585 aqui, ó, 2.590. Então, eles aproximam o preço, eles criam acordos, mas eles manipulam o preço de um determinado produto. Isso é ilegal, é cartel. Mas por que eles fazem isso? Porque eles chegam para os meios. 3 dígitos, isso aí, Samuca. Eles colocam 3 dígitos para confundir o consumidor. 580, 585, 582. Então, o terceiro dígito não vai influenciar em porcaria nenhuma para nós. Mas eles chegam para os órgãos fiscalizadores e falam: não, meu preço é diferente do dele. O dele é 580, o meu 585. E eles se safam com isso. Isso é um cartel. O outro é um monopólio. Uma empresa domina a oferta de um determinado produto, que não tem substituto. O exemplo é a Petrobras. A Petrobras é uma gigantesca empresa do setor energético no Brasil. Ela cria um monopólio na distribuição, na perfuração de poços de petróleo, nas refinarias, na distribuição do produto. Então, ela manipula o preço desse produto dentro do território brasileiro. Só existe a Petrobras dentro do Brasil? Não. O governo, aos poucos, está aumentando esse processo de concorrência, mas o monopólio, ou seja, a produção, a cadeia de produção ainda é dominada por uma empresa, a Petrobras. Por quê? Ela atua em poços de petróleo, ela tem refinarias, ela tem a Braspreto, né, que é a de transportes de petróleo. Olha como ela manipula esse produto, distribuindo, retirando de suas reservas, manipulando ele em produtos como gasolina. Então, isso é um monopólio. O oligopólio, a diferença é quando algumas poucas empresas manipulam o preço de um determinado produto. Espera aí, gente, vacilei aqui. Aqui é um exemplo do monopólio. As telecomunicações. Vocês reparam como a gente tem poucas empresas de telecomunicações? Vivo, Claro, Oi. Elas formam oligopólio porque poucas empresas dominam o mercado de telecomunicações e podem ali combinar e formar um cartel também, por que não, para manipular preços para nós consumirmos esses bens e esses serviços gerados por essas empresas. A diferença de monopólio e oligopólio é que o monopólio, uma empresa domina esse segmento. Oligopólio, poucas empresas dominam um determinado segmento. Então, o exemplo mais claro aqui no nosso território, no Brasil, está acabando o tempo, mas dá tempo de eu terminar aqui. Uma ou poucas empresas dominar um tipo de produção ou serviços em determinado território. Os truches são quando empresas que dominam o mercado se fundem para segurar o controle de um determinado preço. É um cartel, mas muito mais organizado. Um exemplo de um truste aqui no Brasil recentemente foi a fusão de duas grandes concorrentes, a Perdigão e a Sadia. Elas se uniram e formaram o Brasil Foods. Elas controlam a produção de frangos, de derivados de carne e distribuição no território nacional e exportam. Então, eles formaram um truste, uma fusão de empresas. Um doping. Doping, gente, é uma venda de produtos, né, a preços mais baixos. No Brasil, aqui, nós temos um exemplo disso aqui. Aqui nós temos os produtos chineses que chegam aqui no Brasil com valor mais barato. A China, ela produz com mão de obra mais barata, isenta de impostos. O valor do produto dela lá sai e chega mais barato em um outro país.
A China faz muito isso no mundo todo. Doping, esse doping para a Organização Mundial do Comércio é ilegal, né? Mas a China pratica muito isso. Ela explora a sua mão de obra barata, ela explora seus recursos naturais, reduz o custo de produção, joga o produto dela em mercado internacional com um valor mais abaixo e derrubam os mercados nacionais. E porrada no mercado nacional. Um dos motivos da guerra entre Estados Unidos e China, a guerra comercial, é esse doping praticado pela China. Importei um relógio que lá não paguei nenhuma taxa, nem o frete eu paguei. Tá vendo uma forma de doping, Renan? Isso aí é eliminar seu concorrente internacional. E eles são terríveis para isso, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, o tempo está acabando. Eu queria mandar um recado para vocês. Vocês têm duas atividades em curso no portal educacional. Estudo Orientado 1, Estudo Orientado 2. O 1 vai vencer sexta-feira, o 2 na outra terça-feira. Por favor, façam todos vocês, não deixem para trás. Depois eu prometo que eu corrijo com vocês aqui, tá? Na próxima aula, eu vou começar a última parte da apostila 4B. AliExpress, tu compra 200 unidades, sai quase o mesmo preço do valor de comprar 300. Isso aí, Lubase, é o doping sendo praticado no mundo aí, tá? Isso acontece. Leiam esses termos, depois eu vou voltar com mais tranquilidade para comentar sobre isso para vocês. Foi muito rápido isso aqui. Eu prometo que eu volto numa aula especial com vocês, eu vou fazer um slide para isso aí, tá? Lembrando, por favor, não deixem de fazer as duas atividades. Vocês receberam via tarefa, tá? No portal educacional e a gente vai, depois que elas vencerem, nós vamos corrigi-las, ok? Um abraço a todos e a todas e obrigado pelo carinho e pela atenção aí, tá?